Deus. É esse aí. É ele mesmo. Eu tô procurando ele faz uns dias. Amém. No final do culto a gente fala, meu jovem abençoado. Amém, igreja? Ô, glória. Você pode se assentar, você que está de pé aí pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amados. A gente estava louvando aqui e eu só percebi agora, na hora que a gente começou a louvar, minha voz está fraquíssima. Você que cuida de som deve ter percebido, não sei, a gente forçando um pouco. E aí eu falei, mas o que está acontecendo? É o frio e tal? Não, não é o frio. É que agora eu lembrei que eu estou dormindo muito pouco esses dias. E hoje, acho que era meia-noite e pouco para uma da manhã, na hora que eu fui dormir. 5h20 nós já estávamos aqui na igreja, né? Da manhã. Todo mundo sabe que a gente está essa semana em oração às 5h30 da manhã. E a igreja está aberta todos os dias até amanhã, né? Sexta-feira. Das 5h30 às 7h30 da manhã. Para você passar aqui na igreja, se você quiser vir orar, consagrar seu dia ao Senhor. Então, nós viemos para cá. E aí, correria do dia. E depois comunhão à tarde, né? Com a família, os pais e meu irmão e minha cunhada. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E essa comunhão da tarde que a gente ficou. E aí eu senti a voz enfraquecida. Mas por que eu tô falando isso? Porque domingo eu quero me preparar melhor, juntamente com a equipe da igreja, com o irmão Leandro e os demais irmãos, pra gente fazer um louvorzão domingo. E eu gostaria que você viesse com o seu coração preparado e aproveitasse esse recado que o pastor Celino acabou de entregar, para você não vir sozinho no culto de domingo. E o pastor Celino vai ministrar, né, pastor? Domingo. E o pastor Celino vai ministrar debaixo da graça de Deus, como sempre, neste lugar. Então, em nome do Senhor Jesus, neste domingo, nós vamos estar aqui com alguns louvores ensaiados, todo mundo. O Humbertinho vai estar aqui, né? O Humbertinho está viajando. Ele não vai estar? Mas o Saulo vai estar, né, Saulo? Glória a Deus. Aí nós já transfere o Leandrinho ou pro baixo ou pro violão. Meu violão tá aí também, eu trago o violão para cá, que tá ali, vai no contrabaixo. E as meninas e tal, enfim, irmãos, louvor e adoração. Vamos fazer um cultaço domingo, vamos chamar assim? Amém? Glória a Deus. Faz tempo que eu não solto a voz, soltar a voz assim mesmo e ficar bem, sabe? Ô, glória, é tão gostoso fazer isso. Já cantou no chuveiro, no banheiro, em casa, lavando louça. E você de repente solta a voz. Já cantou na igreja soltando a voz com aquela maior alegria. Então domingo vai ser um cultaço em nome do Senhor Jesus. Mas não venha sozinho. Traz o amigo, a amiga, o vizinho, o patrão, o funcionário. Chama o povo e fala, ó, domingo vai ter um cultaço na igreja com bastante louvor, música, adoração a Deus e palavra. Amém? Ô, glória. Irmão José Ivo, é isso, né? A gente aqui nas orações de manhã, ele tem vindo numa campanha que ele colocou no coração, e ele tem feito essa campanha, serão 10 dias que você vai completar, né? Amanhã será o 5º dia, que a igreja está aberta, e olha só como que isso foi bonito de ter acontecido. Um irmão aqui da igreja teve uma visão, uma revelação com ele, entregou aquela revelação, e aquele irmão falou, o irmão Natalino, né? Falou assim, ó, vamos orar junto aí. Vamos fazer uma campanha de 10 dias em oração juntos. O irmão Natalino também tem vindo pela manhã. E aí, eles falaram de orar. E aí, na semana passada, quando eu falei que a igreja estaria aberta a semana, automaticamente o Espírito Santo já falou no coração dele. Viu como eu preparo o que você tem que fazer? Ele falou assim, então pastor, foi uma bênção de Deus o que aconteceu do senhor falar de abrir a igreja pela manhã, porque eu preciso orar, eu preciso cumprir com um propósito. É assim ou não é, irmãos? Você admira a história do rei Davi? O rei Davi ele disse assim, eu orarei ao Senhor pelo menos 3 vezes ao dia. Aí chega um nível de vida dele que ele orava 7 vezes ao dia. O profeta Daniel orava no mínimo 3 vezes ao dia.
Então, quando Deus ele faz essas coisas, é para nos despertar, para nós voltarmos a buscar a sua presença e a ficar em sua presença. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, cultaço domingo, aproveita e nós vamos juntos adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Sim. Isso. Desculpa, queridos. Então, você vai vir para a igreja, você não vai ficar aqui 2 horas. Não. Você pode orar 5 minutos. Ou 1 minuto, se você quiser. Ou 10 minutos, ou 15, ou meia hora. Ou o tempo que você quiser, nesse período que a igreja ficará aberta. Nessas 2 horas pela manhã que a igreja ficará aberta. Então, você fica livre. Aí, antes de ir embora, você vem aqui, porque eu vou estar aqui na frente aqui para ungir você. Amém? Eu vou estar aqui orando em espírito, vou estar aqui lendo a minha Bíblia e falando com Deus. E você recebe uma unção, uma consagração, uma imposição de mãos para você sair daqui mais do que abençoado. Amém? Tá frio de manhã, né, irmãos? Que dia que fez neblina? Foi terça ou quarta-feira? Fez neblina assim, ó. Tudo aqui ficou molhado, o chão. Fica pingando a telha aí pro chão aí, ó. É a coisa mais linda do frio. Tem gente que quer ir para Gramado para ver aquela coisa mais linda do frio. Irmãos, vem para a igreja, você vai ver um frio lindo aqui. Amém? E vem de blusa, vem de calça, vem bonito. Glória a Deus. Né? Não vem com camisa cavada, não, senão você não vai nem conseguir ficar aqui dentro de manhã. Aleluia. E o povo cacilandense é friento, né? Porque aqui é muito calor, quando bate o frio já sente aquele baque. Amém, queridos? Vamos para a palavra do Senhor, livro de 1 Pedro. Como vai ser praticamente um término de uma continuação, né? Uma continuação e um término da palavra de terça-feira. É uma coisa bem rápida, mas que o seu coração esteja aberto agora em nome do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo de número 2. Desculpa, queridos, capítulo de número 1, versículo 22. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 22. Diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Versículo 23. Se você tem uma caneta, anota essa primeira frase. Sendo de novo gerados. Você poderia, por favor, repetir isso comigo? Sendo de novo gerados. Frisa isso na sua mente, guarda isso no seu coração. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Escuta, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos esta palavra diante de Ti, porque nós já entendemos que somos um contigo. Não é a nossa palavra, então é a Sua palavra. Não é a nossa unção, mas a Sua unção. Por isso, em nome do Senhor Jesus, trabalhe nos nossos corações, nos dando entendimento, graça, glória. Aumente a nossa fé agora, Senhor, para compreendermos a Sua palavra. Torna-nos a dar um coração puro e renova em nós um espírito reto, Senhor. Torna-nos a dar um coração puro, ou cria em mim, cria em nós um coração puro. Porque nós entendemos que a criação de alguém de novo gerado só pode acontecer com o Teu poder, só pode acontecer com a Tua graça. Então nós nos entregamos inteiramente para a graça de Cristo Jesus. Em nome do Senhor nós oramos. Amém, amém e graças a Deus. Coloca na tela rapidinho 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 agora. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça
que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Portanto, cingindo os vossos lombos, ou os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, sede espertos, mantenham-se acordados, ativos, prestando atenção, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Esta palavra nos diz que para nós desfrutarmos, usufruirmos da graça de Deus, precisamos de novo ser gerados. Nós precisamos ser gerados de novo. Jesus Cristo, quando explicou isso para Nicodemos, ele disse sobre o novo nascimento. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Isso não tem a ver com boas obras, isso não tem a ver com a prosperidade que você tem ou não tem. Você não pode ser gerado de novo, ou nascer de novo, ou alcançar a salvação, porque você faz boas obras, ou porque você é sofredor e vem sofrendo na vida, e aí Deus tem que ter misericórdia de você. Você não nasce de novo assim. É erro nosso, é engano nosso pensar que só porque a gente muitas das vezes comeu o pão que o diabo amassou, Deus tem que mudar então a nossa vida. É engano nosso. Só há uma maneira de nascer de novo: quando somos gerados de novo pela palavra de Deus viva. Isso é muito importante. Deus nos ama, mas Deus, ele não atende ao nosso sofrimento, e Deus também nem atende ao nosso esforço. A Bíblia diz: esperai inteiramente na graça de Jesus Cristo nosso Senhor. Pastor Rafael, o que isso significa? Significa que o seu dinheiro não compra o céu. Significa que o seu sofrimento também não compra o céu. Se você está enfermo, esperando por um milagre, não é porque você está enfermo e sofrendo que você alcança a graça de Deus. A Bíblia diz que nenhum homem foi justo ou é justo diante de Deus. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Não há. Não há quem busque a Deus e não há quem agrade a Deus. Está escrito isso, sim ou não? Sim, sim. Então a única maneira de sermos salvos, a única maneira de sermos gerados de novo, a única maneira de nos tornarmos uma nova criação, é quando recebemos a fé, quando se prega o evangelho da salvação e cremos que o único perfeito, o único justo, o único que foi fiel ao Pai até o fim e o agradou até o fim, nos amou até o fim, se chama Jesus Cristo, o Senhor da glória. E quando eu olho para Cristo como a obra perfeita de Deus, a obra consumada, a obra realizada, que trouxe o agrado do coração do Pai plenamente, quando eu olho para Cristo, e o único que foi aceito por Deus na humanidade foi Cristo, e Deus o entregou para a nossa salvação, então eu confio em Deus que me entregou Cristo para que eu fosse salvo. E quando eu coloco a minha fé em Cristo, eu então espero inteiramente em Deus para me gerar de novo. Eu espero inteiramente em Deus para me salvar e me santificar. Então eu não me esforço para agradar a Deus, mas eu creio e recebo Jesus Cristo, porque este é o presente que Deus me deu, e eu só posso oferecer a minha vida em Cristo
para que eu seja recebido por Deus. Então, através de Cristo eu posso oferecer a Deus a minha doença. Através de Cristo eu posso oferecer a Deus a minha pobreza. Através de Cristo eu posso oferecer a Deus a minha prosperidade. Através de Cristo eu posso oferecer a Deus a minha coragem. Através de Cristo eu posso oferecer a Deus o meu mau caráter. Através de Cristo eu posso oferecer a Deus se eu sou uma boa pessoa ou não. Mas então, quando eu ofereço a minha vida a Deus em Cristo Jesus, é onde realmente Deus, pela sua palavra, gera em mim um novo ser que eu preciso ser. Louvado seja Deus. E então eu espero inteiramente na graça para o meu milagre. Eu espero inteiramente na graça para a minha transformação. Eu espero inteiramente na graça para que Ele abra aquelas portas. Eu espero inteiramente na graça para o dia do arrebatamento, ao qual Ele vai redimir o meu corpo e o transformá-lo em glória. Só há um jeito de sermos gerados de novo, e é pela palavra de Deus. Não é pelo que você pensa, o que você acha, ou a religião A, B ou C. Diga comigo: eu preciso esperar inteiramente na graça. Quantos aqui acreditam que Jesus Cristo pode aparecer para você e se manifestar a você? Vamos de novo para fechar aquela continuidade, Lucas capítulo de número 24, que nós estamos falando um pouco na terça-feira. Coloque a sua fé, queridos, inteiramente em Cristo Jesus. Se você colocar a sua fé no seu sofrimento e falar: Deus, tem misericórdia de mim, e se esquecer que a sua fé tem que estar na obra consumada de Cristo, se você se esquecer que o milagre é Cristo em você, oh meu Deus, se você se esquecer disso, você fica lutando. Você fica lutando. É aquele ditado assim: você nada e vai morrer na praia. Teve um pessoal, uma turma que enfrentou uma multidão, 4 homens e um paralítico. Eles tentaram se aproximar de Jesus e não conseguiram. Irmãos, eles tentaram. Só que todo mundo queria se aproximar de Jesus. Oxe, ô glória. Mas eles tentaram. Ao ponto de um olhar para o outro e falar assim: nós temos que dar um jeito. A gente precisa se encontrar com Ele. Destelharam, aliás, subiram no telhado. Imagina a dificuldade. Depois destelharam o telhado. E depois de destelhar o telhado, arrumaram cordas e desceram o paralítico aonde Jesus Cristo estava sentado. Não interessa como eles fizeram, mas a Bíblia aponta que eles conduziram tudo em Cristo. Eles pegaram toda a situação deles e levaram para Cristo. É disso que se trata. Aí Jesus Cristo olhou e disse assim, está escrito assim, ó: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: os teus pecados te são perdoados. Jesus, esse homem merece. Jesus, este homem está sofrendo. Foi assim que eles oraram? Não. Eles levaram até Jesus. Não, põe ele na frente de Jesus, vamos ver qual é a vontade dele. Eles esperaram inteiramente na graça de Cristo Jesus. Há um texto que diz assim: Cristo em vocês é a esperança da glória. É Cristo em nós. Fora disso, não tem caminho. Fora dele, não tem caminho. Fora dele, não há salvação. O pastor pregou. Não lembro que dia que o senhor pregou? Um dia eu estava aqui, eu escutei o senhor ministrar, uai. Foi numa terça, né? Fora dele não há salvador, não há salvação. Olha esse texto agora, de Lucas, que nós meditamos um pouco. Capítulo 24, versículo 14.
e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aqui tem 2 discípulos de Jesus caminhando e falando sobre tudo que havia sucedido. Quando eles começaram a falar de Jesus, da vida de Jesus, da glória de Jesus, só que também eles começaram a falar da morte de Jesus Cristo. E pararam aí na morte e na crucificação com tristeza. Eu disse aqui na terça-feira que a partir da revelação de Jesus Cristo para eles, eles teriam que aprender a conviver não com o Cristo vivo antes de morrer, aprender a conviver não com o Cristo morto e crucificado, sepultado. Agora eles precisavam conviver ou aprender a viver com o Cristo ressuscitado ao 3º dia. Até a cruz eles sentiram tristeza. Eu disse aqui terça-feira que a cruz é um lugar de passagem. Quantos estavam aqui lembram disso? Só que a partir da cruz é realmente a vida. Nós nos unimos a Cristo em fé, na sua morte, no seu sepultamento. Romanos 6 diz que aqueles que se unem a Cristo na sua morte, também já foi justificado do pecado. Eles estavam justificados do pecado, estavam salvos, mas não conseguiam ir além disso. Eles não conseguiam viver no reino, viver para Deus. Parece que Cristo morreu e parou por ali. E agora eles estão falando a palavra de tudo que aconteceu. Olha aqui agora o versículo 15. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Falando de Jesus, fazendo pergunta um para o outro, Jesus junto com eles, porque onde tem 2 ou 3 ou mais reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Ele não está morto, ele está ressuscitado, ele está vivo. E 2 começaram a falar dele, da palavra dele, e nas suas dúvidas começaram a fazer perguntas um ao outro. Só que como eles falavam de Jesus, Jesus se fez presente. Só que não se manifestou. Significa que você pode estar com Jesus, na presença de Jesus, falando de Jesus, mas você pode não percebê-lo. E Jesus Cristo quer te dar uma revelação. Jesus Cristo quer que você o conheça. Versículo 17, ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocai entre vós? E a pergunta: e por que vocês estão tristes? Você fala de Jesus, anda com Jesus, vive com Jesus, mas a sua vida pode estar ainda em uma tristeza. A sua vida pode ainda estar fracasso, enfermidade, doença. Ou de repente a tua vida está começando a ver as manifestações da fé que você tem, mas ainda assim parece que falta alguma coisa. E a pergunta de Jesus é: por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só um peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles lhe perguntaram: quais? Aliás, Jesus perguntou: quais? Que coisas? E eles começaram a falar que Jesus Cristo viveu, que Jesus Cristo foi poderoso em obras e palavras, e Deus era com ele, mas que ele havia morrido. Versículo 21, olha só a esperança deles: e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Eles estavam com Jesus, a esperança deles era: Senhor, redime a nossa vida. A esperança deles era: Jesus, me salva. A esperança deles é ele, será? E nós esperávamos que era ele, mas ele morreu. E o versículo 25 disse assim: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés e por todos os profetas, lhes explicava o que dele se achava em todas as escrituras. Muitos de nós estamos vivendo com Cristo e em Cristo, e ainda temos a deficiência na fé, achando que ainda não somos salvos, achando que ainda não somos redimidos. Estamos tristes por causa de alguma situação na nossa vida, por não vermos a manifestação do Cristo vivo em nossa vida. E Jesus está dizendo assim para a igreja, em nome do Senhor Jesus: ei, quando eu te salvei no batismo, da morte para o seu próprio eu não te salvei apenas na minha morte, eu te salvei na minha ressurreição também. Você não precisa estar triste, esperando que eu te liberte de algum pecado. Ei, eu vim para dizer que você já foi redimido, e eu sou esse que salvou a sua vida. O meu nome é Jesus. Jesus de Nazaré é quem salvou a sua vida. Eles pararam num momento tipo assim: ele veio e pregou, eu aceitei, eu fui batizado nas águas, porque todos os discípulos de Jesus já eram batizados nas águas. Não dá para a gente ler tudo agora, mas todos os discípulos de Jesus já eram salvos por ele. Os discípulos, alguns falaram: me lava por inteiro. E Jesus falou: vocês já estão limpos pela minha palavra. Vocês já estão salvos, já estão limpos. Só os pés têm que se lavar, tem que se purificar desta terra. Vocês são meninos ainda na fé, mas estão sendo gerados de novo, para uma nova experiência, para uma nova perspectiva, para uma nova fé, ou para um aumento dessa nova fé que vocês receberam. Agora ouça, não pare achando que Jesus não te redimiu. Não pare a sua vida achando que Jesus não é com você. Só porque você não viu alguma manifestação dele, você percebeu? Não significa que ele não está com você. Ele está com você em todos os seus caminhos. Só que chega o momento da repreensão que Jesus está falando: ó nécios e tardios para acreditar que já está tudo feito. Nécios e tardios para acreditar que agora eu em vocês sou a esperança da glória. Acha esse texto para mim: Cristo em vós, esperança da glória. E coloca na tela: Cristo em vós, esperança da glória. Agora ouça, queridos, em nome do Senhor Jesus, pare de achar que a tua vida não tem jeito. Pare de achar que acabou. Pare de achar que não vai ter mudança. Pare de achar essas coisas. Aí você vem para a igreja e entrega uma adoração vazia, entrega uma adoração chateado, entrega uma adoração cheia de problemas e escassez de mente, de coração. Você entrega uma adoração, sabe, pedindo por misericórdia. E muitas vezes, não que é errado pedir oração, é porque a gente está falando dessa fase que muitas pessoas estão passando, igual esses dois discípulos. Olha só agora, queridos, entenda isso. Deus, Ele quer que você entenda que se você se entregar a Ele e observar a sua palavra, essa palavra é uma fonte de vida que vai te gerando de novo. Então você vai adorar a Deus não para receber um milagre, mas você vai adorar a Deus porque você já recebeu o milagre. E a palavra de novo gerada, ela vai criando em você o novo ser que você é em Cristo. E nesse novo ser, com o derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo pela palavra vai expurgar a enfermidade, vai expurgar a maldade, vai transformar o seu coração num novo ser, numa nova pessoa. É pela palavra que você vai ser transformado. Foi a palavra que te salvou até aqui, e é a palavra que vai continuar sendo gerada e te dando o novo nascimento. E é a palavra que vai fazendo com que você viva no reino. Diga para alguém, fala: não pare na cruz. Diga: não pare na morte de Jesus. Diga: prossiga até o terceiro dia. Diga: prossiga até o terceiro dia. No terceiro dia tem ressurreição. Eu preciso do terceiro dia de Jesus na minha vida. Aí Jesus falou da palavra, pregou a palavra, abriu os profetas, abriu isso, abriu aquilo. E foi maravilhoso.
aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória, como eu já disse aqui no comecinho, não é o nível de sofrimento que você passa para Deus ter misericórdia de você. Ame a Jesus, você vai ver a transformação. Tão simples assim, tão claro como o dia. É a única coisa que Ele te pede: fé e amar. E se você o amar, você vai guardar a sua palavra. Porque se você amar Jesus, Ele e a sua palavra são indivisíveis. Se você amar Jesus, você amará a sua palavra. E se Cristo estiver em vocês, a palavra dele também vai ter que estar com vocês. E se a palavra de Deus está em vocês, vocês começam a pedir o que quiser, até que seja feito. E vos será feito. Peça o que quiser e vai acontecer. Amém? Essa é a fé que Ele nos pede, que esperamos inteiramente em sua graça. E agora o versículo 31, Lucas 24, 31, ele fala da palavra, fala da palavra, fala da palavra, fala da palavra. E aí acontece o quê? Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Jesus Cristo só se revelou quando eles falavam da palavra. Jesus Cristo começou a esclarecer e dar entendimento pela palavra. Jesus Cristo andando com eles, mesmo sem eles não o conhecerem, reconhecerem, mas a palavra estava sendo falada. E aí quando Jesus desapareceu, significa que eles tiveram uma experiência sobrenatural com o Jesus Cristo vivo. Agora eles conversam mais entre eles, dizendo, um olhando para o outro, falando na mesa: por acaso não ardia em nós o nosso coração quando ele falava? Quando a palavra fala ao seu coração, o seu coração arde. E quando o seu coração arde, você se alegra. Quando o seu coração arde, você coloca fé. Quando o seu coração arde, você confia. Por isso que Davi orou no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então quando o seu coração é gerado pela palavra, então é criado em você um coração puro. Então onde era corrupção, deixará de existir a corrupção. Onde era concupiscência, essa concupiscência será crucificada. Por quê? Porque o fogo, o arder da palavra vai queimar os seus problemas, vai queimar a sua falta de fé, vai queimar, vai triturar, vai fazer extinguir aquilo que não presta. Porque é Cristo em você a esperança da glória. E a tua esperança pode ser o teu milagre, a tua esperança pode ser a tua transformação, a tua esperança pode ser aquelas portas abertas. Então é Cristo em você, Cristo em você, Cristo em você, e tudo vai se abrindo, e tudo vai acontecendo, e tudo vai sendo gerado. Tudo é Cristo. Pergunta para nós a razão da nossa fé. A razão da nossa fé. A razão da nossa fé é que esperamos a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo para a redenção do nosso corpo. Porque dessa terra já desfrutamos, dessa terra já vivemos os desafios, sofremos e vencemos porque esperamos em Cristo. Agora pergunta a maior razão da nossa esperança. É Jesus Cristo voltando dos céus, aleluia, em glória, envolto entre as nuvens. E Ele vai arrebatar a igreja, e Ele vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo, e nós nos encontraremos com Ele nos ares. Versículo 32, disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando abria as Escrituras. Deixa eu alfinetar de novo, como eu fiz na terça-feira. Quando você abre o TikTok, é quando Deus se revela para você, né? Quando você abre as redes sociais, é aí que Deus se revela para você, é aí, né? Quando a gente faz o seriado lá, Netflix, e passamos horas, é ali que Deus se revela para nós.
O texto é claro, queridos, quando ele nos falava e quando nos abria as Escrituras. Quantos querem conhecer Jesus pessoalmente? Eu também quero, cada vez mais e mais e mais. Aí eles foram embora, e versículo 35, por favor. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Aqueles dois voltou correndo para aquela sala onde estavam os apóstolos. E foi maravilhoso, eles com alegria contando, e falando de Jesus e falando do encontro deles com Jesus. Você quer alcançar mais pessoas para Jesus? Fale da sua experiência. Fale da sua experiência com Deus, você vai ver que outras pessoas serão tocadas. Podem até criticar, mas essa verdade nunca vai sair de você, porque você conheceu a verdade e a verdade te libertou. As pessoas podem até te criticar, mas você é um santo, filho de Deus, você vive nessa verdade. E eles começaram a contar, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou, versículo 36, no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Mais uma vez, os dois se reuniu com aquela galera toda e começou a falar de Jesus, falar da glória de Jesus, falar de como Jesus falou dos profetas. Jesus mostrou para nós os profetas, e Moisés falou de Jesus assim, e Davi falou de Jesus assim, Davi profetizou sobre isso. Olha, Isaías foi o que mais profetizou, e Isaías falou que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, aleluia, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Joel falou que quando ele viesse, ele também derramaria sobre nós o Espírito Santo, e falou que ele é aquele que batiza com o Espírito Santo com fogo. Jesus falou dessas coisas, e Jesus nos abriu as Escrituras, e eles começaram a falar de Jesus e das Escrituras, e quando Jesus Cristo ouviu que estavam falando dele, ele disse: a minha palavra é viva, eu sou a palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A manifestação de Jesus aconteceu de novo no meio deles. Eu fico imaginando Jesus invisível juntinho com eles, porque ele é onipresente agora. Falava de Jesus, é isso aí. Falava de Jesus, é isso aí. Eu confirmo essa palavra porque eu sou a palavra. Eles não viam Jesus, mas Jesus estava ali. Eu confirmo essa palavra porque foi eu mesmo que profetizei. Eu sou a palavra viva agora em carne, eu sou a palavra viva agora manifestada. E Jesus invisível. E Cleopas e o outro falava de Jesus. E Pedro também se levanta e fala: é verdade, ele até apareceu para mim, ele já ressuscitou. E de repente um olhando para o outro olhando para um, mas não é possível, só eles viram e eu não. Mas dentro daquela sala, o coração de todo mundo ardia. Quando ardeu o coração de todo mundo, estava todo mundo dando glória. Jesus se apresentou no meio deles e falou: a paz seja convosco. A manifestação de Jesus aconteceu por causa da palavra. Eu estou aqui para despertar você e para dizer que o teu milagre está pela palavra. E Jesus vai confirmar a palavra do milagre. Versículo 38, por favor. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Versículo 41. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Versículo 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu sei, porque todos nós que hoje somos ministros e carregamos alguma experiência com Jesus, já passamos pela experiência de não entendermos direito, não vermos direito, não compreendermos direito. Entenda uma coisa: você não precisa compreender tudo. Deus, ele não fica te cobrando porque você não compreende tudo. Não, ele não fica te cobrando, porque todo mundo passa pelas fases do conhecimento da palavra de Deus. Ele não fica te cobrando por isso. Mas entenda uma coisa: quanto mais você abrir as Escrituras, quanto mais você meditar na palavra, quanto mais você não faltar dos cultos, quanto mais você vir adorar, quanto mais você entregar o seu coração para Ele e esperar inteiramente na sua graça,
Quanto mais você, aleluia, meditar, quanto mais você abrir o coração, quanto mais você abrir os ouvidos para entender, quanto mais você orar e começar a pedir: Deus, está escrito na tua palavra, é o Senhor quem tem o poder de me gerar de novo. Deus, está escrito na sua palavra, e eu acredito, e eu creio que o Senhor é o meu transformador. O Senhor me gera de novo e me transforma em quem eu realmente necessito ser em sua presença. E quanto mais você vai fazendo isso, e mais vai confiando em Deus, nas coisas pequenas, aleluia, no passo a passo, louvado seja Deus, chega um momento, oh aleluia, que o Senhor vai fazer essa obra na tua vida. Porque quando o próprio Senhor Jesus, agora no meio de todos eles, abriu ainda mais as Escrituras e falou ainda mais da palavra, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Às vezes o teu entendimento ainda está bloqueado, está fechado. Às vezes o teu entendimento ainda não consegue acreditar em grandes coisas da parte de Deus, mas Jesus Cristo, aleluia, está dizendo ao nosso coração: continue crendo, porque mais cedo ou mais tarde, aleluia, Ele vai abrir os teus olhos espirituais. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai fazer você compreender. Mais cedo ou mais tarde, aleluia, Ele vai inundar o seu coração num aumento de fé. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai derramar uma graça tão profunda, tão maravilhosa, que você não vai mais ficar de boca fechada, você não vai mais ter vergonha dEle. O teu amor por Ele vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, e a presença do Espírito Santo vai te convencendo, vai te conduzindo, vai te guiando, vai te fortalecendo, e aonde você fraquejava, você não fraquejará mais, porque a força de Deus te habilita, a manifestação dEle, aleluia, te habilita. Há uma manifestação no teu espírito, e hoje nós entendemos que Ele se assentou no alto e sublime trono, e eu não preciso ver, porque Ele falou: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, e se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Você já reparou que você nunca viu Jesus, mas lá no seu interior é como se você tivesse o visto? Você já reparou que você nunca teve uma experiência pessoal? Alguns já tiveram, eu sei, mas pode ser que você nunca teve, mas é como se você já o conhecesse. Isso é Deus, isso é Deus, isso é Deus, isso é Deus. Você esperou em Cristo, e Cristo, aleluia, é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Você quer conhecer Jesus? Olha para quem está cheio da palavra. Quer conhecer Jesus? Olha para as manifestações da palavra que vai acontecendo no meio da igreja. Tem pessoas aqui que receberam palavras proféticas há anos atrás, e depois receberam a manifestação daquelas palavras quando essas palavras se manifestaram. Se eu fizer aquelas perguntas de comum: quantos aqui acreditaram em Deus para uma porta aberta? Muitos vão levantar a mão, porque aquela porta já se abriu. Se eu perguntar: quantos aqui já acreditaram em Deus para um milagre? E você pode levantar a mão e dizer: eu recebi o meu milagre. E eu estou dizendo aqui que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vai ter mais milagre, vai ter mais transformação, vai ter mais aumento, porque você está sendo aperfeiçoado. Oh, aleluia, você está sendo manifestado pela palavra, e a palavra tem sido manifestada em você. Fica de pé, por favor, queridos, fica de pé, por favor. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Feche seus olhos e diga: é isso que eu quero, a manifestação da sua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu vou pedir para o Senhor tocar a sua vida hoje. Eu vou pedir para o Senhor tocar o seu coração hoje. Essa palavra que você ouviu hoje é para você tirar os olhos do seu sofrimento, colocar os olhos no Senhor Jesus Cristo, que vai te tirar do sofrimento. Você vai tirar os olhos do seu orgulho, da sua soberba, de achar que você é alguma coisa. Até a respiração que você tem é a graça dele sobre você.
Sem Ele nós não somos nada, queridos. Sem Ele nós não somos nada. Meu orgulho me tirou do jardim. A humildade colocou jardim em mim. Semeei tudo que tenho em troca do amor. Eu falharia. Comprar, nem se merece o amor, se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer, Jesus, eu quero conhecer. Meu amado é mais velho que os milhares. Meu amado é o mais velho entre milhares. Meu amado é o mais velho entre milhares e milhares. Todo aquele que pede, recebe. Começa a procurar, porque todo aquele que procura encontra, aquele que bate se abre. Começa a pedir para Deus agora. Peça para Deus a sua vitória em nome de Jesus. Peça para Deus a sua libertação em nome de Jesus.
Peça para Deus agora o seu milagre em nome do Senhor Jesus. Eu quero liberar isso agora, mas peça a pedir, peça a pedir. Você precisa pedir em nome do Senhor Jesus. Peça agora, Senhor, eu quero a minha vitória. Eu quero o meu milagre, papai. Eu espero na tua graça. Pai, eu quero uma libertação em nome do Senhor Jesus. Peça a pedir agora, peça. Começa a pedir. Fala, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Muda, Senhor, muda, toca. Começa a pedir agora em nome do Senhor Jesus. 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 Começa a pedir. Pai, eu libero agora sobre esta igreja. A tua unção de cura agora seja liberada. A unção de milagre agora seja liberada. A unção de libertação agora seja liberada. Em nome do Senhor Jesus, toca, Senhor. Toca com o teu fogo. Toca com a tua unção. Toca, Senhor, com a tua graça. Toca, papai, em nome do Senhor Jesus. Toca com os teus milagres. Em nome do Senhor Jesus, pela tua palavra. Eu libero esses milagres. Eu libero essas libertações. Eu libero agora a cura, o milagre. Eu libero a libertação. Eu libero agora essa vitória. Portas sejam abertas. Em nome do Senhor Jesus, clientes comecem a chegar. Prosperidade seja desatada agora. As janelas dos céus sejam abertas agora sobre o povo de Deus, sobre a casa de Deus. A glória de Deus será vista e manifestada na tua vida. A glória de Deus será vista e manifestada na tua casa. A glória de Deus será vista e manifestada na tua família, nos teus pés, nos teus negócios, no teu corpo, no teu espírito e na tua alma. A glória de Deus seja manifestada agora sobre a tua vida. Recebe. Diga, eu recebo. Eu estou curado. Eu estou liberado. Eu estou salvo. Eu estou redimido. Eu agora estou curado. Eu salvo, redimido. Começa a declarar: eu recebo em nome do Senhor Jesus. Porque é a vontade dele. Liberado te abençoa. Agradeça a Deus agora, só agradeça. Obrigado, Jesus, pelo meu milagre. Obrigado, Jesus, pela transformação. Obrigado, Senhor, pela transformação e pela restauração que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Obrigado, Senhor, pela restauração que o Senhor tem feito em todas as áreas. Obrigado pela restauração que o Senhor tem identificado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor em louvor, queridos. Aplauda o Senhor em louvor. Glórias a Deus. Uma atmosfera profética e abençoada nesse tempo de Deus. Eu creio em milagres acontecendo no nosso meio. Aleluia. Recados finais para nós irmos para a nossa casa abençoados. O Adriano está vendendo uma rifa, não é? Para ajudar no tratamento de saúde do seu tio, que chama Tião, está fazendo tratamento contra o câncer. E eles estão precisando, queridos, dessa ajuda, desse apoio. R$25 dessa rifa, e a pessoa vai concorrer o benefício. Um bezerro. Vamos entrar, porque a Bíblia diz: nós lemos um texto, amai-vos uns aos outros ardentemente. É algo que está no nosso alcance, nós podemos contribuir, nós podemos ajudar. Depois procura o irmão Adriano e fala: eu quero participar disso, eu quero participar para ajudar alguém em nome do Senhor Jesus. E se você quer participar do evangelismo que o pastor Celino disse, dando os recados hoje aqui, deixe o seu nome no final do culto, não esqueça. Amém, queridos? Amém. Mais uma vez aponta o dedinho profético para alguém e fala: Jesus é na tua vida. Glória a Deus. Caçanha do Senhor Jesus. Vamos lá, Caçanha do Senhor Jesus, 1, 2, 3 e...